Good morning, everyone. Welcome to this webinar regarding the partnership between Qintess and the Founders Factory. I'm Nana Bafour, the CEO and Chief Culture Officer of Qintess here in Brazil, which, as some of you may know, today is one of the 10 largest IT companies in Brazil. But more importantly than being a big company in the market, we have made it our mission to be the company that is helping our clients use technology to transform themselves. And in so doing, our hope is that they will transform the world. Today's partnership with Qintess Factory is something that gives me great pleasure because it's a great innovation for the LATAM market. Why is this partnership such a great innovation? I think most of you in this webinar have been over the last couple of years innovating. So I think there's nobody here that is not deeply steeped in the concept of innovation, disruption, digital transformation. And if I'm not mistaken, I think most of you have been innovating using usually the three methodologies that companies use to innovate, which is they start off by perhaps hiring a bunch of new digital talent, whether it's in marketing, whether it's in software development, analytics, data science. So they hire a bunch of talent, and that's one way they innovate. The other way that a lot of companies innovate is by beginning to invest in startups. The idea being we invest in startups, and in so doing, we may get some knowledge from that. And then the last way is they create their own startups, separate business units. The reality is that none of these things really work well, although all of them in some combination work well. This is why we think the Founders Factory approach is very innovative. And I'm going to pass it on to Nick Lefebvre, who is the head of partnerships, to talk about it. But I'm not going to give you a spoiler about why Founders Factory is doing innovation differently and why, together with Qintess, we think we are bringing a value proposition to the Brazilian and Latin market that doesn't exist. But remember that the methodologies that are being used right now have some limitations that we hope the Founders Factory approach will resolve. With that, let me turn it over to Nick, our partner in this effort, so that he can introduce himself and present Founders Factory. Enjoy the webinar. Thank you very much, Nana. It is a pleasure to talk to you all today, and we're super excited to be partnering with Qintess in bringing some new approaches and methodologies to the Brazilian market. So super excited to be working with you all in the future and seeing what we can build together. At a very high level, we Founders Factory to solve a couple of problems, one of which we wanted to support the very top early stage entrepreneurial talent, build fantastic transformative businesses. And on the other side, we were very much looking at how we can enable corporates with their large amounts of data, their assets, their routes to market, really partner effectively with those early stage entrepreneurs and technology companies to provide an unfair advantage in the market. So this corporate market with large assets, with the startup community, with emerging technologies, how can we bear them together? So we realized there are a lot of people looking at this space, but perhaps hadn't fully solved it. And so we created Founders Factory to attempt to tackle some of those issues. So 4.5, 5 years ago, we launched Founders Factory initially in London. We brought together some of the largest global corporates together, where we would be looking across many sectors. We brought L'Oreal together with us to look at beauty. We have Marks and Spencer's who are working with us on retail. We have Aviva for fintech alongside Standard Bank. We have many different corporates looking at different sectors. And we brought together a large operating team of people who have built companies and supported entrepreneurs at scale. So we have pulled together this fantastic operating team, this collection of corporates, to do a couple of things. We are both building startups from scratch, and we are investing to support the scaling of the top early stage entrepreneurs.
Some of the ways we are doing things differently is, first of all, we have got a large operating team of full-time builders. These are people that we have hired into Founders Factory who are covering facilities such as product engineering, data science, PR, legal, all the kind of technology expertise you need to build an early stage company. And we are wrapping that expertise around these early entrepreneurs. This kind of wraparound support also helps those startups grow and scale, maybe more than cash in that very early stages, but it also enables those early technologies to better integrate and run and pilot with our corporate partners. We are also creating that platform through which the startups can effectively partner with those corporates. So how can we enable that early technology to get that first partner, that emerging technology breakthrough in a partnership with a corporate? So we have built a methodology and approach that can enable these startups to partner with those corporates. Over the past 3 or 4 years, we have run 200 pilots between startups and our corporates. And around 36% of those have gone on to become long-term transformational partnerships with those corporates and startups. So the goal for us essentially is to provide a lot of support for early entrepreneurs, providing them a better chance to scale their business, working with our corporate partners to access that early technology, enable testing and validation, and enabling those two groups to come together to take new propositions to market. Of the two ways we work with investing in existing companies. So we've invested in 150 startups to date globally. And we also work to build new startups. That new building of companies in collaboration with our corporate partners is a slightly different approach. And that's where we first connected with ideas and methodologies with the Qintess team. We look at, with our partners, where we think there are opportunities in the market that may be underserved by existing solutions. And actually, the corporates aren't in a position to move fast enough to tackle different demographies and be able to solve that problem effectively themselves. How can we pool some of the assets and opportunities the corporates provide with amazing entrepreneurial talent to build new solutions from scratch? And that's where we've been building companies at Founders Factory. We built 40 to date and all kind of operate with our venture studio process, where we take very small amounts of time and capital to test and validate ideas, enable unfair advantage through corporate support and assets, and spinning these businesses out into the market where they can grow and scale with top entrepreneurs running them and solving big market problems. As I mentioned, we've run this process 40 times. We've taken thousands of ideas and channeled those into 40 new companies in market. We have built across all categories, or many categories, I should say. But the beginning areas we are looking with the Qintess team are focused around retail and fintech. We have built retail companies like Nate, which is a collaboration between the Guardian Media Group and L'Oreal, where we have tried to tackle problems using AI and solving for the universal basket problem. So how can e-commerce work effectively across many different brands without having to run multiple different checkout solutions? We have built that company who have raised significant capital across Europe and the US and are scaling with some significant partners in the market. We have built a company looking at how to transform the retail and catering space. We have looked at building deep tech solutions for automating the food preparation industry. We built a company over the course of 12 months. We attracted 2 phenomenal founders who previously worked at ARM Computers and Spotify and Apple. They have built a solution creating the operating system for automated catering. That business has gone on to work with Marks and Spencer's and Ocado, where they have raised significant capital together. So we have developed this methodology. We have proven it by taking great startups to market.
And we have been operating across Europe, Africa, and North America. And we are super excited to be taking some of these methodologies and phenomenal startups and integrating them in with Qintess to some of the top corporates in the Latin American region. So we are super excited to explore what opportunities there could be to pair fantastic entrepreneurs with leading corporates to build brand new startups. And we're also excited to identify pain points for Brazilian corporates that may have been solved effectively in other markets with great emerging startups, and bringing those startups from global locations to try and test and deploy solutions with the biggest and most innovative looking corporates in the LATAM region. And the reason we're partnering with Qintess is, I guess, there is a shared entrepreneurial spirit. When we first met with Breno and Nana, we shared a lot of principles and philosophies on how the innovation process was challenged at the very earliest of stages. And actually, the methodologies we discussed very much aligned with how transformation was happening in the Brazilian market, and actually how we'd started tackling some of those solutions across our other markets. So it made natural sense for us to look at how we can collaborate on bringing some of these methodologies to market together in Brazil. It's the start of a great relationship, and we are super excited to see how we can build some fantastic solutions and solve for some big market problems in Brazil together. So we are super excited to be collaborating on this, and really pleased to meet you all over the next period of time where we can discuss things further. Very, very exciting, Nick. Thank you for the wonderful explanation. I'm Bruno. Hello, everyone. I'm a Brazilian member of the Founders Factory team, and I'll be switching to Portuguese now. So everyone put on their interpretation in Portuguese, Nick. Hoje eu vou conversar do ponto de vista de uma empresa internacional, como a Founders Factory, entrando no Brasil. Por que Brasil, né? Por que agora? E eu acredito que existem muitas razões por uma empresa internacional entrar no Brasil agora, não só porque eu sou brasileiro, tá? Mas eu genuinamente acredito que qualquer empresa internacional que está buscando expansão deveria estar olhando o Brasil com muito carinho, né? E acho que, primeiro, de um ponto de vista macro, o Brasil é a 8ª maior economia do mundo, são uma população de mais de 200 milhões de habitantes, e mesmo apesar da desigualdade que existe, tem um dos maiores índices de penetração digital e utilização de internet comparado a outros países no mundo. E esses são alguns fatores que corroboram a demanda latente que nós temos por produtos digitais, né? Então, o pessoal fora do Brasil, eles têm noção do potencial que o Brasil tem, mas não de quanto já somos uma realidade. Então, por exemplo, se a gente pegar aí casos recentes, acredito que temos diversos, né? Mas, por exemplo, a Loft foi uma empresa que foi da fundação a um unicórnio em apenas 16 meses, né? E também temos os casos aí de crescimento astronômico dos neobanks, né? Startups de delivery, gig economy, mobilidade, enfim, acredito que temos diversos casos que provam que já existia uma demanda muito forte por produtos digitais no Brasil. E na primeira parte da última década, eu acredito que o desafio mesmo tinha sido o acesso ao capital e o acesso à mão de obra qualificada, né? Mas se a gente pegar os números, por exemplo, em 2011, somando investimento em venture capital e investimento de investidores anjo, a gente teve 100 milhões de dólares investidos. E em 2018, esse número já pulou para 1,4 bilhões de dólares, e em 2019, 2,7 bilhões de dólares. Ou seja, e ainda temos alguns fundos ainda a ser levantados, né? E a gente vê isso refletido basicamente no número de unicórnios, né? Empresas de extrema qualidade que produzimos. Então, a gente foi de 0 a 15 unicórnios em apenas alguns anos, acho que 5 ou 6 anos. E se você tirar o eixo Estados Unidos, China e Europa, o Brasil já é um dos países que tem o maior número de unicórnios do mundo. Então, do ponto de vista da oferta de capital, eu acho que a gente está atingindo um ponto de bastante maturidade. E isso também, como consequência, impactou a oferta de mão de obra. Então, até me lembro dos meus tempos de quando eu estava terminando a faculdade no INSPER,
o pessoal, todo mundo queria ir trabalhar no mercado financeiro, ou ir trabalhar em grandes empresas, né, de bens de consumo, ou varejo, e hoje as pessoas que se formaram comigo, conheço muita gente que está vindo trabalhar com startup, está fazendo a troca de carreira, ou também até por conversas que tenho de família, etc. Eu vejo que o pessoal mais jovem já está entrando na faculdade procurando estar inserido no ecossistema empreendedor, ou terminando a faculdade já buscando empregos em startups. Então, você vê que o perfil, o apetite ao risco hoje já também é muito maior, o que implica numa mão de obra qualificada, com muito mais mão de obra disponível para as grandes startups aí conseguirem solidificar o crescimento delas. E, além de tudo, o Brasil é um país que tem excelentes universidades públicas e privadas aí para continuar aumentando essa oferta de mão de obra. E agora, eu acredito que a última peça do quebra-cabeça é como as grandes corporações conseguem surfar essa onda, né? Existe uma diferença cultural inerente a grandes corporações que elas existem há décadas, é difícil de mudar, e também tem toda uma questão da velocidade que as coisas acontecem, né? Na Founders Factory, eu trabalho como parte do time operacional e basicamente o que eu faço é conectar o portfólio com as nossas grandes corporações. E uma das grandes frustrações dos empreendedores é a velocidade que as coisas acontecem, né? Então, nós, lá na Inglaterra, nós vimos isso acontecer alguns anos atrás, as grandes empresas tendo essa dificuldade para acompanhar, e foi aí que a Founders Factory nasceu, né? O DNA de ajudar as grandes corporações a se tornarem mais inovativas e mais velozes. E realmente acredito que elas são de ajuda externa. E foi assim que a gente começou a conversar com a Qintess, com o Naná e com o Breno, pessoas sensacionais. Desde o começo teve um alinhamento muito grande dessa paixão por querer ajudar as grandes corporações a inovar e também acredito que a gente compartilha valores muito similares. Então, estou extremamente animado para essa parceria. Acho que vai ter um impacto muito grande no ecossistema empreendedor e acho que agora o Breno vai comentar um pouco mais do que a gente vai fazer juntos. Obrigado, Bruno, Nana, Tank, Nick. Bom, pessoal, também estou muito motivado aqui com essa parceria, né? Eu acho que vai ser incrível. Eu, da minha experiência aqui, já participei de vários programas de inovação aqui no Brasil, na América Latina, e sem dúvida nenhuma, na minha opinião, pelo que eu conversei, aprofundei com a Founders Factory, eles têm algo de diferenciado para trazer para o Brasil. Eu vou compartilhar uma apresentação, uma pequena apresentação para vocês, para tangibilizar um pouco mais como vai ser esse programa, e aí depois a gente abre para algumas perguntas, né? Fiquem à vontade para registrar, aqui no chat, que a gente vai estar compartilhando isso já já. Só me dá um segundinho que eu vou compartilhar minha tela. Acredito que todos estejam vendo aí. Então, esse programa do Future Venture, né, é um programa exclusivo, trazendo essas novidades aqui, essa experiência da Founders Factory para o Brasil, para os nossos clientes, para nossos parceiros, que traz aqui algumas abordagens bem diferenciadas, bem pragmáticas, para ajudar na descoberta de oportunidades, como o Nick comentou aí, dessa experiência deles em trabalhar com grandes corporações, já rodaram isso 40 vezes, então, e corporações de grande peso, né? L'Oréal, Unilever, Johnson & Johnson, Burberry. Então, existe um método bastante pragmático assim, de como é que descobre oportunidades, não só trabalhando, olhando hoje, mas com um exercício muito grande de analisar o futuro e as tendências para que a gente possa tentar antecipar as necessidades e inovar de fato, não tentando só resolver problemas atuais. E com isso, com essas técnicas de descoberta e olhando o futuro e tendências, ajudar a definir modelos de negócios novos, inovadores, principalmente, talvez, o grande diferencial, conectando com esse ecossistema de startups globais, né? O ecossistema brasileiro hoje de startups é fenomenal, né? Como o Bruno falou, tem muita oportunidade, mas ainda assim, talvez, pela característica do Brasil ser um país continental, ter vários problemas a serem resolvidos, muitas das startups que aqui estão, aí eu falando com experiência própria, assim, minha,
não tem um mindset, já não nasce desde o início com um mindset global, de escala global. E muitas das empresas que estão aqui no Brasil e na América Latina como um todo, têm potencial enorme de escalar globalmente, já com novos modelos de negócio, mas fica refém, às vezes, de as startups que a gente está tentando conectar aqui não ter essa capacidade. Diferente de startups, por exemplo, ali do Reino Unido, né, que já é uma região pequena comparada ao Brasil, então ela já nasce pensando globalmente. Então esse programa é um diferencial muito interessante. O programa, a proposta de valor, então, é a gente trabalhar com os nossos clientes e parceiros, fazendo esse discovery profundo, trabalhar para identificar e qualificar oportunidades reais, olhando o futuro e tendências, conectar desse ecossistema de startups globais aquilo que pode ser transformador. Também a questão da inovação envolve muito o tema cultural. Então, o que a gente quer levar aqui é transmitir um conhecimento de todas essas técnicas exclusivas que a gente não acha em livros por aí, né, que a Founders Factory desenvolveu, é proprietário deles, a gente vai trazer isso para as equipes, para que a gente possa capacitar todo mundo, complementar todo mundo nessas técnicas pragmáticas que vêm funcionando bem, com resultados concretos de inovação. Então esse é o pilar de upskill. E conectar, imergir com showcases, com debates, com conteúdos mesmo práticos, com essas startups globais, com essas empresas gigantes globalmente que estão de fato tendo sucesso, né? Todo mundo hoje tem seus programas de aceleração de startups, nós mesmos tem, mas o resultado comprovado não é no percentual que a gente quer. E a Founders Factory sabe fazer isso bem, o percentual com eles é bem grande. Foi por isso que a gente fez essa parceria, porque a gente viu que aqui na região da América Latina faltava algo complementar de tudo aquilo que a gente estava aprofundando. Então, o que a gente vai fazer? O Nick e o Bruno comentaram, né, com o Nano um pouquinho. Durante esse programa, que a gente criou algumas trilhas que eu vou comentar, eu vou ter workshops com essas técnicas de Venture Design e Discovery, olhando o futuro e tendências. Vou ter showcases, vamos trazer aqui startups que trabalharam com essas grandes empresas para a gente debater os reais job to be done, quais foram os desafios, como é que eles resolveram. O tempo todo vocês vão estar sendo providos ali de insights, né? A Founders Factory vai disponibilizar seus times de investimento, seus olheiros internacionais, analistas, para estar fornecendo para vocês a todo momento insights sobre o seu segmento e playbooks. Tudo isso que a gente vai debater, esses métodos comprovados e exclusivos, a gente vai estar disponibilizando isso para que vocês possam fazer um rollout dentro das suas empresas, aplicar essas técnicas ao longo da jornada de transformação de vocês. Então, teremos workshops, né, tudo online, com diversas técnicas, exercícios de futuro e tendências, trabalho do Venture Design, ajudar e trabalhar juntos em construir esse mapa de inovação para a gente encontrar modelos de negócio. Esses workshops estão bem estruturados, eles não vão levar mais do que 2 horas e meia no máximo, né, com tradução simultânea também, onde um dos workshops aqui de Venture Design, a gente vai entender o que é ele, a gente vai validar os pilares e a gente vai usar ao longo de 45 minutos aqui um grande brainstorm, tem milhares de oportunidades olhando o exercício de futuro e tendências que a gente vai discutir, debater junto e sair com esses modelos de negócio. E não para nos workshops, né? A gente... Depois desses workshops, a gente vai debatendo, acompanhando ao longo do programa o tempo todo, fornecendo insights. Então, o workshop é um ponto de encontro para que a gente se reúna e complemente esses debates, esses desenhos de modelos de negócio juntos. Também os workshops de futuro e tendências, uma prática bem específica da Founders Factory, que vai ajudar a gente bastante nisso. E aqui os showcases, né, que vocês podem ver alguns grandes clientes da Founders Factory, né, que tiveram resultado. Aqui eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, da Vodafone, né, que teve um resultado de 20% comprovado com esse modelo, com essas startups. Aí eu tenho aqui o Unilever, tenho aqui Barclays Bank, Morgan Stanley, Cartier, Farfetch, L'Oréal, são alguns dos clientes renomados que têm tirado bom proveito dessas técnicas, desse ecossistema, e eles vão estar, né, essas startups vão estar aqui conosco, debatendo durante o programa, trazendo insights, trazendo esse showcase para nós. E
O programa, como eu mencionei, ele a princípio está projetado para ter 3 trilhas, né? Uma trilha só financeira, como o Nick comentou, o pilar de fintechs é uma especialidade muito grande deles, então a gente quer reunir clientes, parceiros, para debater o tema financeiro. Vai ter uma trilha específica também para varejo e CPG, e a gente está deixando em aberto, nesse primeiro momento aqui, uma trilha que a gente chamou de in-house, uma trilha que pode ser exclusiva, né? Talvez alguém queira, um banco, um varejo, uma empresa de logística, queira fazer algo específico para seu time, a gente está reservando esse slot. Se até lá a gente entender que a gente pode adicionar uma outra trilha aqui, a gente vai adicionar. É o início de uma jornada que a gente está continuamente trazendo esse know-how para vocês. E aí, a princípio, a gente vai compartilhar esse material com vocês com mais detalhes. A gente quer começar a trilha financeira agora em novembro, né, até final de novembro começar as primeiras sessões dos workshops, os debates, a disponibilização aqui dos playbooks, dos insights, que vai durar essa disponibilização de insights ao longo de um ano aí com vocês, em dezembro e em janeiro. Esse é o que está previsto, mas a gente vai sempre trabalhando com os nossos clientes aqui para entender a melhor agenda. E aí, como a gente sabe que o varejo é um momento agora super delicado, Black Friday, Natal, etc., então o varejo a gente está programando para começar em janeiro, né? E aí, trazendo alguns insights, começando em janeiro, fevereiro, março até abril, trabalhar bastante. A equipe da Founders Factory já está mobilizada, já está trabalhando no varejo do futuro com essas tendências, o que vai acontecer ano que vem, 2022, da mesma forma como o setor financeiro. Então, a gente já está pronto para começar, mas pelo momento do varejo a gente vai iniciar ali em janeiro. E aí programamos a trilha exclusiva, deixamos ali para meados de maio, para que as pessoas possam participar desses primeiros workshops, possam trabalhar e engajar suas equipes. Se quiser fazer uma trilha exclusiva, está programada para esse slot, ou a gente vai adicionar aqui outra trilha em paralelo ou ao longo desse slot. Então, é um programa que vai ser bastante rico. Eu tive a experiência de ouvir essas startups da Founders Factory falando, debatendo com o Bruno e com o Nick aqui sobre o processo, para que percebesse o diferencial, e para mim, eu nunca vi nenhum programa tão criativo, tão olhando para o futuro e tão pragmático do ponto de vista de resultados. Então, gente, esse era um pequeno overview, a gente vai estar compartilhando esses materiais com vocês, o próprio vídeo aqui dessa gravação, e vai ser muito bom estar com vocês aqui junto com o time da Founders Factory. Então, convido vocês agora a fazerem as perguntas, colocarem no chat, que tanto eu como Nana, Nick e Bruno estamos à disposição aqui para trocar algumas ideias, e a gente vai se falando. Isso, a gente já está recebendo algumas perguntas aqui. Teve uma pergunta aqui que já me passaram, que perguntou se de fato vai existir a possibilidade de adicionar um outro segmento, né, além do financeiro e além do varejo e CPG. Sim, há essa possibilidade. A gente começou por essas duas trilhas, aí o Bruno e o Nick podem me complementar, que é o know-how mesmo ali pelos grandes clientes que vocês viram, né? É o know-how fortíssimo e comprovado que a Founders Factory tem. A gente vai começar por esse, mas você pega o mundo financeiro hoje, ele permeia, por exemplo, para seguros, é algo que a gente pode trabalhar de maneira específica, é uma experiência muito grande, né? Quando eu falo financeiro, eu não estou olhando só bancos, né? Então tem o mundo dos seguros que vai mudar bastante, né? Já está mudando. Logística, que é o DNA do varejo também, é algo que pode resolver, ainda mais numa escala global. Então a gente está prevendo adicionar, sim, ao longo aí dos próximos meses, e a gente vai estar mantendo vocês atualizados. One point on that is a good point, Brenno. I think the way we think about innovation at Founders Factory, and I know that sorry, I can hear myself being translated, is a lot of the innovation happens
in different sectors that could be applied to other sectors. So we think that learnings from one sector, be that technologies that are emerging or even business models, should be understood and can be reapplied to new sectors. So we think that's really important. The other piece that we think is interesting is that actually a lot of the methodologies around how you identify opportunity areas, how you validate those opportunity areas, and how you rapidly take new propositions to market at startup speed and scale actually apply no matter what the solution space. You bring in the right expertise on top of that methodology, but we found that we could actually build companies in the most dizzying kind of diverse sectors. So I think that the methodologies reapply beyond the sectors we're discussing, but I think there is a focus which helps narrow the thinking to begin with.